Vamos lá então, gente. Nossa live de hoje, o tema é gestão da sala de aula, como a gente pode melhorar, né, a gestão da sala de aula. E eu vou trazer algumas dicas, vou compartilhar algumas dicas com vocês ligadas a isso, tá? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, inicialmente, gente, eu sempre gosto de pontuar quais são os problemas que existem e como a gente pode de alguma forma sanar, né, esses problemas. Então, bom, no que concerne a gestão da sala de aula, qual que é o grande problema, antes da gente falar de gestão especificamente, né, quais são os problemas que a gente percebe que acontecem dentro da sala de aula? Se vocês quiserem escrever aí, podem escrever, né? Quais são os problemas que a gente identifica quando a gente está conduzindo uma aula, né? Então, por exemplo, né, os alunos, eles não sabem se portar de forma adequada, né? Os alunos, muitas vezes, eles não têm autocontrole, eles são desrespeitosos. Isso é um problema que vocês também têm? Eu acredito que sim, né? É um problema que muitos professores têm. Então, é lidar com alunos que não se autocontrolam, né, que agem com mau comportamento. Um outro problema que a gente pode falar, né, que acontece dentro da sala de aula. Os alunos ficam falando muito assim: o que é para fazer agora? O que vem depois? Você acabou de explicar e vem um outro. O que é para fazer? Aí você explica, vem outro. Mas o que é para fazer? Aí passa meia hora, vem um. O que é para fazer? Os alunos, eles não sabem, eles não entendem o que é para fazer. Por algum motivo, seja porque eles não prestaram atenção ou porque, enfim, a conversa foi complexa. Eu não estou falando ainda do motivo, eu estou falando dos problemas que a gente enfrenta. Alguém falou um diferente aqui: conversa paralela. Falta de foco, tá ligado à falta de foco também. Então, no momento em que não é para haver conversa paralela, há a conversa paralela. Então, existe aí também um desrespeito que tá ligado ao que eu falei, né, dos alunos não saberem como se portar. Os alunos, eles ficam dispersos, falou de dispersão, né? Parece que eles não escutam a gente, exatamente. Os alunos ficam dispersos, então parece que eles não estão realmente engajados naquilo que a gente preparou, naquela aula que a gente preparou, na aula que a gente está dando, tá? Então, de alguma forma, eles parecem não estar motivados, tá? Eu falei aqui também, tinha anotado do respeito, alguém falou que o número de alunos, né? Esse é um problema que, bom, pode ser sim, né? Podemos considerar assim, né? Agora, muitos professores com salas cheias conseguem lidar de uma forma razoável. Não é o ideal, tá, gente? Não é o ideal, eu sei que não é. Mas encontram caminhos. Aí eu poderia falar, inclusive, salas muito vazias. Salas com 4 alunos são muito desafiadoras também. Salas com 5 alunos. Às vezes tão desafiadoras quanto salas com 100 alunos, 120 alunos. Quem me acompanha aqui sabe que eu já falei isso, né? Que a sala maior que eu já peguei na vida foi uma sala de 120 alunos no ensino superior. Na educação básica foi de 45 alunos, né? E é muita gente, né? Na educação básica, 45 alunos é muita gente. Assim como no ensino superior, 120 alunos, não é num anfiteatro, né? É numa sala de aula normal, é muita gente também, tá? Então, não é fácil. Bom, alunos com quadro de inclusão também fica difícil quando você está sozinha. Eu vivenciei isso, né? Bem no início da minha docência. No início mesmo, tipo assim, no primeiro mês de aula eu tive um aluno com deficiência visual. No cursinho pré-vestibular. E não foi fácil. Foi um grande desafio que eu tive que vencer, mas que me elevou muito, me fez crescer muito, tá? Aí, ó, sala com poucos alunos. Muitas escolas de rede privada estão vivendo isso, tá, gente? Muitas escolas. Bom, diante desses problemas, né, que a gente comentou aqui, como é que a gente pode saná-los? Uma das formas de sanar esses problemas é a gestão da sala de aula. Existem outras formas, né, gente? E esse passo a passo, quem é meu aluno, ó, tô vendo o Rubens aí, por exemplo, sabe que eu dou esse passo a passo no curso de aprendizagem ativa na prática. Não existe um passo a passo, eu não tenho como falar de tudo aqui que eu vou fazendo nas lives. Eu vou tentando pincelar algumas dessas coisas que eu mudei, né, na minha sala de aula e que eu acho que se vocês mudarem também vai auxiliar. E aí um desses focos é a gestão da sala de aula. E o que é então a gestão da sala de aula?
Ah, gente, perguntas, bota na interrogação, que depois eu projeto e respondo, tá? Então, eu anotei aqui, né? Os debates sobre gestão da sala de aula, eles visam o quê, né? Encontrar a melhor forma da gente organizar as aulas, tá, gente? Com uma intencionalidade muito clara, evitando, né, que aconteça dentro da sala de aula coisas inesperadas ou até perigosas. E quando eu digo perigosas, é porque muitas vezes as falas que são ditas ou as reações que os alunos têm na sala de aula, elas são realmente... se a gente não souber dar o freio no momento certo, é sujeito a acontecer alguma coisa que não é nada legal, tá? Então, aqui, ó, pelo amor de Deus, a Marisa, me ajuda a ganhar o respeito deles. Exato, é por isso que eu tô aqui, tá, gente? É por isso que eu criei a Educaetos. É para auxiliar os professores a terem salas de aulas engajadas, sala de aula com motivação, sala de aulas onde vigora o respeito, tá? Criei o curso de aprendizagem ativa na prática com esse objetivo. E venho compartilhando quase que diariamente em lives, em posts, né? Gratuitamente, também para auxiliar nisso. Você precisa disso, Marisa. Não tem como a gente viver o dia a dia da nossa profissão, sabe? Todos os dias sendo desrespeitado, sendo destratado, desconsiderado. Ninguém dá conta de viver assim, né, gente? Não tem condição. Então... hoje a gente vai focar um pouco em como ações de gestão da sala de aula podem ajudar você e a todos que estão aqui a encontrarem isso, ok? É claro que, como eu pontuei, o que eu consigo trazer aqui é sempre uma parte muito pequena em relação ao que eu trago na formação completa e também tem uma sistematização, né? E agora... eu vou fazer um spoiler aqui, porque aluno meu que também vem para minha live merece os spoilers, tá? Mas o curso eu vou iniciar a versão 4.0, a versão totalmente nova, e eu vou disponibilizar para todo mundo que já é meu aluno. Esse é um compromisso meu, tá? Quem entra no curso de aprendizagem ativa na prática tem direito ao curso por 2 anos, e isso inclui todas as alterações que eu fizer no curso durante esse tempo. E assim... é uma transformação imensa, tá? O curso, ele tá muitas aulas novas, totalmente reestruturado, e eu vou disponibilizar isso daqui a umas 2 semanas para todo mundo, tá? Mas beleza. Então, a palavra-chave, gente, que eu quero compartilhar com vocês é ordem, tá? O que significa a gestão da sala de aula? Eu falei esse texto aqui, né? É a gente organizar de uma forma intencional o ambiente, não só o ambiente, organizar a nossa aula de uma forma intencional para a gente evitar coisas inesperadas, coisas desagradáveis e coisas até perigosas. E essas coisas desagradáveis, como a gente mencionou, a falta de respeito, a indisciplina, enfim. E aí, a palavra-chave para se conseguir isso é ordem. Ordem é uma coisa fundamental na educação. Então, a gente precisa ordenar algumas coisas, dentre elas, o ambiente da sala de aula, ok? O espaço da sala de aula. A segunda coisa, os recursos que a gente vai utilizar. Terceira coisa, o tempo da aula, tá? E a quarta coisa que eu vou conversar hoje com vocês é a clareza da nossa instrução. É a gente ser o mais claro possível na forma como a gente está trazendo a instrução na sala de aula. Beleza? Bom, então no que concerne ao espaço, tá, gente? Aqui, gente, deixa eu fazer uma coisa bem rápida, que eu lembrei que eu tirei um print para mostrar para vocês e não encaminhei aqui pro celular. Deixa eu resolver isso aqui. Mas em relação ao espaço, tá, gente? O espaço da sala de aula. O que é importante a gente ter em mente? Quais são as mensagens que eu passo na forma como eu organizo o ambiente da minha sala de aula? Quais são as mensagens que eu estou passando para os meus alunos? Que eles podem interagir, que eles não podem interagir, que eles podem interagir comigo, mas não podem interagir com os colegas. Então, a gente tem que pensar muito... deixa eu ver aqui. A gente tem que pensar muito nas mensagens... a gente pode dizer assim, as mensagens subliminares que a gente passa em sala de aula. Então, olha só, eu mandei aqui a imagem para postar para ver. Calma aí. Essa imagem aqui, tá?
Deixa eu tirar aqui. Então, olha só, planejamento ambiental, tá? O planejamento do ambiente. Tem 5 pontos fundamentais para você planejar bem o ambiente da sua sala de aula. O que você tem que visar? Você prover segurança, tá? No ambiente da sala de aula. A segunda coisa, você aumentar o conforto, eu vou explicar o que é isso. Estimular o interesse, reduzir a distração e minimizar o congestionamento. Tá? Eu separei essas 5 coisas aí para falar com vocês, que eu acho que é importante para a gente compreender melhor como planejar esse ambiente. Então, o primeiro ponto que a gente está conversando, né, é o espaço da sala de aula, tá bem? Por que prover segurança? Por que a gente tem que prover segurança? Deixa eu voltar para minha imagem aqui. Calma aí, como é que faz isso aqui? Isso. Por que a gente precisa prover segurança, tá? Se você está trabalhando com crianças, com jovens ou com adultos, não importa. A sala de aula, ela precisa estar organizada de uma forma que não possa haver nenhum tipo de acidente. Então, se a sala ela não tem ordem, se a sala é uma bagunça, a mochila fica num canto, livro no chão, uma cadeira virada para outra, pode acontecer de alguém tropeçar, pode acontecer alguma coisa que não é apropriada. Você mesmo, vai ter dificuldade de andar pela sala e a gente precisa ter muito critério com isso para evitar situações que sejam situações que podem lhe causar problemas, tá? Diante da instituição, diante dos pais e dos próprios alunos. No que a gente está falando de conforto? O que é o conforto? Mas Janaína, eu sou professora de escola pública, tem zero conforto. Quando a gente fala de conforto, a gente não está falando de ter puffs na sala, né, um quadro interativo e almofadas, não é nada disso. Conforto o que é o conforto? É aquela sensação de lar, aquela sensação de aconchego. Então eu tenho certeza que vocês devem sentir isso em ambientes que vocês frequentam, que são ambientes que não têm muito recurso. Não é questão de quantidade de recurso, é questão de sentimento, de sensação. Então, se ali é um ambiente que eles se sentem seguros com a sua presença, com quem você é, que eles sabem que você fala com eles de uma forma carinhosa, de uma forma com amor, que você se preocupa com eles, isso já vai gerando a sensação de conforto. Uma outra coisa que gera conforto é a previsibilidade. Você está num ambiente que você entra e você se identifica com ele de alguma forma, é a identificação. Tá? Então, quando a gente lembra de alguma casa que a gente morou, a gente às vezes lembra de um quadro que tinha na casa, ou de um móvel, eu lembro muito de móvel, ou a estampa do sofá. São os detalhes eles vão gerando esse aconchego, esse conforto. Então, o que você pode fazer? Se você é um professor do Fundamental 1 ou do Infantil, que você tem a sua sala, tanto melhor, que você vai gerar uma identificação naquela sala. Se você não tem uma sala, sua sala é móvel, o que você pode fazer? Toda vez que você entrar, você vai colocar alguma coisa no mesmo lugar ou da mesma forma que faça com que eles realizem. Agora eu entrei na sala da professora Janaína. Tá? E aí já cria aquela sensação de conforto, aquela sensação de aconchego. Então, como eu faço, que eu já contei isso aqui algumas vezes, eu começo a aula, eu coloco uma pergunta escrita no quadro e eu coloco sempre uma mensagem de boas-vindas. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que eu dou aula, e uma mensagem para eles de alguma coisa sobre aquele, né, que eu desejo para eles naquele dia, e sempre tem uma pergunta no quadro. Então isso gera conforto, porque essa previsibilidade do que eu encontro na aula da Janaína e gera a identificação. E se algum dia eles entrarem na minha sala e não verem isso, eu tenho certeza que eles vão se perguntar, será que aconteceu alguma coisa com a Janaína? Eu tenho certeza que eles vão sentir uma certa preocupação. Então, eles vão sair desse conforto, dessa zona de conforto que foi criada por essa identificação simbólica, tá? Então, não importa se a sua sala de aula, gente, as cadeiras estão quebradas ou se a parede está descascando. Mas eu sei, é uma pena que existam salas de aula assim. É uma pena. Mas se você está nessa situação, não dependa dessa mudança para criar esse conforto. Espero que tenha ficado claro. Terceiro ponto, estimular o interesse. Então, a pergunta, por exemplo, que eu coloco no quadro, ela também está ligada a isso. Eu organizo o ambiente de uma forma que eu já estimulo o interesse. Eu tenho uma pergunta, e não é uma pergunta qualquer, o que você quer comer, não é isso. Essas perguntas que eu coloco são perguntas instigantes.
Perguntas provocativas, tá? Eu já falei de uma aqui até, né? Ela é muito boa porque os alunos surgem várias ideias, né? Como seria a Terra se ela não tivesse o oceano? Essa é uma pergunta que eu coloco. Ainda ligada à geografia, climatologia, né? Eu pergunto como seria a vida na Terra ou o clima na Terra, enfim, se a Terra não girasse. Então são questões que são para provocar mesmo. E aí depois a gente debate sobre isso durante a aula. Para tirar deles, sabe, espremer a laranja. Mas como é que seria? E eles irem trabalhando o imaginação. Siri, ela entrou aqui, essa mulher sempre entra aqui do iPhone. Pronto. Então é você trabalhar esse imaginário. Você já vai estimular o interesse. Então, o estimular o interesse, o que é? Você utilizar algumas das formas de gancho que existem no início da aula para já gerar aquela conexão e trazer isso para o ambiente físico, né? Eles vão sempre saber esperar que no início da aula vai ter alguma coisa ali, tá? A outra coisa, reduzir a distração. Então, você também tem que preparar a sala de aula de uma forma, ao mesmo tempo que você tem que gerar o interesse, você tem que, de alguma forma, reduzir a distração. Então, se você está planejando trabalhar, já fazer o trabalho em grupo, por exemplo, organize as mesas de uma forma que seja fácil. Se você precisar de uma instrução direta, eles ficarem te olhando no quadro antes do trabalho em grupo, organize de uma forma que o momento da organização você perca o menos tempo possível para eles não se distraírem tanto, tá? Na educação básica a gente bota muita coisa colorida na parede, coisas penduradas e tal. Isso não tem problema, eu acho que fica bem bonito. Agora, a gente precisa tomar cuidado para não ser estímulo demais a ponto da criança não captar nada do que tá ali. É tanta coisa que ela não capta nada. Então isso é um cuidado que é importante ter. Mas, assim, isso é uma coisa bem aceita hoje na educação infantil, né? Principalmente, que é encher a sala de tudo quanto é coisa. Eu gosto muito de cores, gosto muito de arte, mas acho que elas têm que ter uma conexão entre elas, os temas das coisas, senão as crianças não captam muito do que está ali. Minimizar o congestionamento tem um sentido, claro, ligado à segurança, como eu falei com vocês, mas não é só isso. É você poder trafegar em todos os cantos da sala. É você poder andar por todas as partes da sala livremente. Você tem esse direito e o aluno precisa saber que você fará isso, porque isso também contribui para o engajamento. A mensagem que você passa quando você anda pela sala toda, do fundo à primeira fileira, é: eu tenho domínio sobre essa sala, eu sou responsável por essa sala de aula. Entendeu? E então eu posso andar por onde eu quiser. Não tem um espaço nessa sala de aula que eu não seja autorizada a andar. Entende? E o que vem com isso ela tá de olho em mim. Ela tá me acompanhando. Ela sabe o que eu tô fazendo, ela tá me vendo. Tá? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que a organização de um ambiente impacta tanto assim na aprendizagem, mas impacta. São as mensagens diretas e as mensagens indiretas que a gente passa para os nossos alunos, né? Deixa eu ver aqui os comentários para ver o que vocês estão achando disso. Vamos ativar aqui para eu poder, né, fazer uma medição da temperatura. A da Amazon aí presente. Quem não conhece a da Amazon, vai conhecer, viu, gente? Vale muito a pena. Mas, enfim, Então, esse é o primeiro ponto da gestão da sala de aula que a gente tem que considerar, e eu enumeraria esses 5 tópicos. E aí eu gosto de chamar de planejamento ambiental, planejamento do ambiente da sala de aula. E o que é legal, né, da gente falar de ambiente? É a gente pensar como se fosse realmente um ecossistema mesmo, tá, gente? Onde tem ali seres vivos, e seres vivos que precisam mostrar que estão vivos, tá? E estar verdadeiramente vivos e ativos ali, aprendendo em situação de aprendizagem, tá? Então eu gosto dessa ideia da gente pensar que é um ambiente que a gente tem que cuidar, que a gente tem que zelar, tá? Que a gente precisa realmente dar uma atenção. O segundo ponto que eu vou falar é sobre os recursos, tá? Então, quais são os recursos que a gente pode utilizar na nossa sala de aula para que ela flua melhor, a aula flua melhor, né? E uma coisa muito importante, gente, em relação a isso, é que
Hoje, né, nessa, vamos dizer assim, nessa, a gente pode chamar essa forma materialista, né, de ver a educação, a gente acha que quanto mais recursos, né, melhor será a aprendizagem, né? Então a gente quer tudo de mais moderno, de mais novo e tal. Existem estudos que vão revelando, né, o que está faltando para a educação melhorar, para a educação ser melhor, para os alunos aprenderem mais. É sempre coisas e mais coisas. Então trazer mais isso, mais aquilo e tudo mais. E eu tenho uma grande crítica a isso, tá? Porque se a educação ela não traz aquilo que é de essencial, se a educação não traz realmente a formação de um ser humano, de valores, de virtudes, se a educação não está focada realmente no desenvolvimento das potencialidades humanas, que é emergir aquilo que eu verdadeiramente sou de dentro de mim para o exterior, se a educação ela não tem o seu sentido essencial, você encher de coisas, de financiamento, de verba, de não sei o quê, você só está potencializando um aprendizado que é um aprendizado superficial, rarefeito e que não é perene, tá? Então, assim, os recursos, eles, se houver, podem ser bons, desde que exista ali um uso adequado desses recursos. Então, deixa eu dar um exemplo prático, tá? Então, por exemplo, precisamos investir mais dinheiro, né, em cultura, tá bom? Cultura. Aí, para as escolas públicas ou as escolas de interior e tal, beleza. Mas que tipo de cultura vai ser levado? Você vai botar mais dinheiro, mas para levar que tipo de cultura? Porque com todo respeito à diversidade cultural, à diversidade musical e diversidade de tudo aí quanto é que há. Mas assim, se for para estimular canções que desrespeitam as mulheres, que falam apenas de uma vida pautada em instinto, sexualidade, que falam de agressividade, de infidelidade, se for apenas para ficar fomentando isso, vale a pena inserir recurso nisso? São músicas que vão fazer vibrar, as crianças vibrarem, né, numa sintonia que não é uma sintonia realmente construtiva. Então eu fico pensando, é melhor ser um recurso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o que acontece? Eu sei que pode ser que muitos de vocês não pensem igual a mim, eu respeito. Mas eu tenho muito claro isso comigo dentro da minha formação pelos meus pais e também a minha formação filosófica, espiritual, que a cultura é de fato aquilo que realmente faz engrandecer e faz um ser humano crescer. Então, por exemplo, a Edith Stein, eu falo muito dela aqui para vocês, e a minha tese de doutorado é toda pautada nisso, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar. Ela fala o seguinte: para qualquer fragmento, qualquer coisa, desde uma igreja a uma música, para essa coisa ser considerada, esse fragmento ser considerado cultura, ele precisa agregar para o desenvolvimento do ser humano, para a sua formação. Se isso não contribui para a formação, é uma mera informação ou um mero acúmulo de alguma coisa, e não para um engrandecimento, uma construção realmente de um ser humano, isso não pode ser chamado de cultura. Tá? Então, até o termo cultura, né, de cultivar, está ligado a essa ideia de formar, de crescer, de se desenvolver, de educar. Então, se não contribui para isso, não é cultura de verdade. Aí, essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, né, para falar. Porque se a gente fala, isso aí não é cultura, você está sendo preconceituosa. Não é isso, tá? Mas a minha ideia de cultura é algo que auxilia na formação de um ser humano. Então, recursos injetados para isso, eu não vejo sentido, eu acho melhor sem recurso. Mas, muitas vezes, se você é professor de zonas de baixa renda, se você é professor de zonas onde, por exemplo, a gente está dando um exemplo de música, tá? Se essas músicas elas estão popularizadas, não tem problema vocês utilizarem ela como gancho para atrair os seus alunos para perto de vocês.
para eles confiarem em vocês e aí vocês irem dando uma outra visão de mundo. Então vocês podem fazer isso, tá? Esse cativar, ele é muito importante. Beleza? Agora vocês têm que ter como referência, claro, se isso fizer sentido para vocês, aonde vocês querem chegar. Então o recurso pelo recurso, para mim, não é solução de nada. Agora um recurso utilizado para potencializar essa formação humana, aí beleza. E isso vale para os recursos tecnológicos, né? Que hoje é uma grande questão, né? Todo mundo falando, a gente tem que usar tecnologia, tecnologia, tecnologia. E aí tem uma outra imagem também que eu quero mostrar aqui para vocês, que é bem legal. É esse 6-6 aqui, ó. Deixa eu fechar aqui rapidamente o comentário, tá? São 6-6, né? Que é o colaborar, conectar, comunicar, criar, consumir informação e conveniência. Então, antes de você decidir utilizar uma tecnologia na sala de aula, pense se ela se encaixa em algum desses 6-6 e se faz sentido para sua disciplina, para sua aula, para aquela aula, para aquele seu objetivo de aprendizagem. Se não faz, nem use. Só por usar, só porque todo mundo está falando que hoje para ser um professor inovador tem que usar tecnologia e STEAM e não sei o quê. Não, use se faz sentido, tá bom? E muitas vezes não vai fazer mesmo e isso não é necessário. O objetivo maior da sala de aula é a compreensão, é o desenvolvimento. Como a gente está falando, um desenvolvimento é uma obtenção de um conhecimento que ajude na formação desse ser humano. Então, a tecnologia pode ou não fazer sentido, tá? Então, vamos lá. Colaborar, você tem o objetivo dos alunos trabalharem juntos, você tem uma tecnologia que vai ajudar muito nisso, o seu objetivo é que eles colaborem mais, então utilize. Comunicar, né? Divulgação de trabalhos. Eles fizeram um trabalho muito massa. E você quer que eles tenham a análise ou que eles possam divulgar isso para pessoas de fora ou para empresas de fora, porque isso vai dar um estímulo para eles ou porque eles querem receber esse feedback externo, então use a tecnologia. Consumir informação como interpretação e filtrar dados. Se você percebe que para aquela discussão, para aquela análise que você está fazendo, para aquele, enfim, momento ali de aprendizagem, é importante vir outras informações de fora, então utilize. Conveniência, né? Agilidade em ganho de tempo. Você não está com muito tempo para alguma coisa, você precisa, né, por conta de feriados, enfim, ou outras coisas que porventura aconteceram, né? A gente está vivendo isso agora. Adversidades. Vai facilitar se você utilizar uma tecnologia, então utilize. Criar, né? Os alunos, você quer que eles desenvolvam uma história em quadrinho, ou um livro, ou um protótipo. Então utilize ferramentas digitais, porque, por exemplo, criando a história em quadrinho, eles vão se envolver mais na criação de uma história do que se eles só escrevessem no papel, porque eles andam desanimados, não estão querendo muito escrever. Então, entendem? Vocês têm que entender qual é o motivo da ferramenta tecnológica e utilizar com essa intencionalidade. Conectar, né? Ampliar possibilidades entre lugares e pessoas. Então, você desenhou um projeto, né? Vocês estão estudando, sei lá, algum evento que aconteceu em Portugal ou em Cabo Verde. E aí você, cara, acho que vai ser muito legal se os meus alunos puderem conversar com outros alunos lá de Cabo Verde. Você quer criar essa conexão? Poxa, a tecnologia faz maior sentido, né? Eles não estão conseguindo entender ou perceber aquilo que eles vivem lá, a realidade que eles têm lá. Então, você entende que colocando eles em contato, eles vão sentir isso melhor. Lá fala língua portuguesa também, bora então. Ou se é num país de outra língua, aí tem um aplicativo que já faz a tradução e permite a comunicação. Então, ótimo. Então, aí você vai utilizar a tecnologia, né? Então, esses 6 são referências para vocês pensarem se faz sentido ou não, tá? Utilizar a tecnologia. É isso que eu quero que vocês tenham com vocês. Não é tipo assim só, eu vou usar a tecnologia, né? Utilize com uma intencionalidade. Então, era isso que eu queria pontuar em relação ao recurso. Na verdade, tem uma outra coisa, livros, tá? Os livros, eles são sempre muito importantes, então, traga livros, mostre para os alunos coisas a mais que eles podem estudar naquele tema, referencie, tá? Se for em escola pública ou privada, enfim, tente mostrar livros bons também, de profundidade, que tenha na biblioteca, que eles possam alugar. Quantas vezes na nossa sala de aula a gente faz realmente a conexão com a biblioteca? Tá? Então mostra isso, pega um livro, mesmo até como quem nem tá indicando, sabe?
pega o livro, abre o livro. Nossa, eu tava na biblioteca, andando na biblioteca, vi esse livro. E olha que coisa fenomenal que eu li aqui e tal. Aí lê o trecho do livro, debate sobre ele, fecha o livro, deixa ali. Você vai ver, algum aluno vai alugar. Então, assim, crie esse desejo também dos alunos de procurarem recursos por fora do que você apresenta na sala de aula, porque tem um tempo restrito, e dê algumas indicações, tá? Mas incentive eles a irem além. E, poxa, a coisa mais legal é quando o aluno chega e fala, professora, por que você deu aquela aula tal, eu busquei uma coisa tal, e olha o que eu descobri. E ele vai te ensinar alguma coisa, tá? E você vai... É uma sensação maravilhosa. Eu sei que muitos de vocês também já devem conhecer. Eu não estou aqui inventando a roda. E por fim, a gente vai falar do tempo, né? O tempo, gente, da sala de aula, ele é precioso. Ele é precioso, mas a gente não pode pirar também, né? Quem me acompanha sabe que eu falo disso, né? Muito disso, assim, da gente acabar com essa futilidade de querer ensinar tudo, porque não dá para ensinar tudo. E também não faz o menor sentido. O que é isso tudo que eu quero ensinar, né? Então, assim, saiba, aceite isso em primeiro lugar. E na rotina da sua sala de aula, para usar o tempo da sala de aula, como é que você pode ganhar o tempo, né, na sala de aula? Você tendo uma rotina o máximo previsível possível também. Então, você tem aquele momento que você vai fazer uma ativação, né, que, por exemplo, é a pergunta que eu uso. Aí você vem um momento que você vai dar a instrução direta, dar uma aula, e aí depois tem um momento que eles vão colocar em prática, eles já vão entendendo que existe essa narrativa, já vão esperando isso, eles perdem menos tempo com aquela pergunta que a gente falou lá no início da live, que faço agora, o que vem depois, o que é pra fazer, o que é pra fazer, que eles não entendem, eles estão perdidos na sala de aula porque não tem essa previsibilidade. Aí depois você vai ter um momento onde eles vão fazer uma autoavaliação sobre o que eles entenderam naquele dia, te entregar alguma coisa. Isso pode ser algo que aconteça todos os dias, tá? Não tem problema. Pode ser um padrão realmente, só você organizar a sua aula. Momentos que sempre que tem perguntas, eles já vão entender que a sua sala de aula é uma sala de aula que sempre tem perguntas, tá? Pode ser a pergunta durante o momento que você está dando a aula, ou perguntas na hora que eles estão fazendo alguma atividade em grupo, independente, em pares, enfim, ou perguntas no final. Então, assim, pergunta para mim é uma coisa que tem que ter na aula toda, né? Eu acho que é assim que você aprende, fazendo perguntas, tá? Mas o que eu falo em relação ao tempo? Comece a instituir uma rotina que seja uma rotina mais similar possível ao longo dos dias. Criando essa previsibilidade, você vai perder menos tempo. E declare isso para eles. Então, a gente está nesse momento, agora a gente está nesse bloco, agora nesse bloco, nesse bloco. Aí no dia seguinte, você está nesse bloco, nesse bloco, nesse bloco, nesse bloco. No outro dia, nesse bloco. Vai chegar um momento que você não vai nem precisar falar, porque eles já entendem como é que a coisa funciona, a coisa fica mais fluida, tá? Essa é uma possibilidade boa também. E assim, no seu planejamento, coloque o tempo de cada uma das atividades que você planejou e vá verificando se deu para fazer naquele tempo que você estabeleceu ou se não deu para fazer naquele tempo que você estabeleceu. E aí, para aquela mesma aula que você for dar no semestre seguinte ou no ano seguinte, você já vai fazer uma adaptação, tá? E se você não conseguiu dar o essencial daquela aula, né, e depois vai virando uma bola de neve, que aí você vai atrasando tudo, então alguma coisa tem que ser cortada, tá? O tempo vem muito também da experiência, né? Com aquela aula. Agora, se você não se planeja, se você não tem um planejamento para você avaliar, você nunca vai melhorar a sua performance com o tempo, porque você sempre tá indo ali meio sem, né? Nem perceber como é que tá indo. Então, é muito importante você ter um planejamento que você possa depois olhar e ver o que você tinha que ter feito diferente naquele planejamento, tá? Gente, esses três pontos da gestão da sala de aula eu considero fundamental, né? Como eu falei para vocês, eles estão muito mais detalhados no curso. Tem muitos alunos meus aí que eu tô vendo, mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia. E aí o ponto 4 que eu falei é a clareza. Então, se você começa a dar suas instruções do que vai acontecer na aula com clareza, você também vai fazer a aula fluir melhor, tá? Clareza, primeiro, nas suas intenções daquele dia, onde você quer chegar. Clareza das regras e rotinas que vigoram naquela sala de aula,
tá? Clareza no, por exemplo, eu falei, calma aí, me perdi um pouco o pensamento aqui. Clareza na regra e na rotina. Clareza nas suas intenções, né? E quando você for anunciar o que virá depois, projete isso, ou escreva no quadro, ou entregue um papel impresso. Mas assim, não só fale, tá? Às vezes você pode usar até uma segunda ou terceira checada, que seria tipo assim, você vai falar, bom, gente, então agora eu vou abrir para perguntas aqui na live, tá? Isso é um exemplo, mas eu realmente vou fazer isso. Agora eu vou abrir esse momento da live para fazer perguntas. Então, quem tiver pergunta, coloque aqui, por favor, na interrogação, ok? Aí você pode, inclusive, projetar, né, uma frase dizendo exatamente isso. Olha, gente, então agora, momento das perguntas, pergunta na interrogação, tá? Então, faria isso aqui se a gente estivesse em sala de aula, tá? Momento das perguntas. Uma coisa assim, por exemplo, tá? E eu posso fazer uma terceira checada. Eu falei, eu escrevi, e eu ainda posso fazer uma terceira coisa também que funciona demais. Sabe o que é? Posso chegar e falar assim, Josilene, por favor, o que eu acabei de pedir aqui? Explica aí para os colegas o que eu acabei de pedir aqui. O que eu acabei de pedir, não, o que eu acabei de falar aqui. O que a gente vai fazer agora, Josilene? Tô esperando a Josilene, gente. Você vai chegar pro seu aluno na sala de aula e você vai fazer isso. Você vai olhar para um aluno, vai chamar ele e vai falar, fulano, qual que é a orientação que eu acabei de dar? E aí vai esperar ele falar. Ó, pronto, você falou que é o momento das perguntas. Muito bem, Josilene, muito grata, é isso mesmo. Pronto, você vai agradecer. E o que os alunos vão começar a perceber? Eu tenho que prestar atenção nas orientações, senão eu posso ser aquele que vai ser chamado para explicar para a turma toda o que é para fazer. Aí você já deixa todo mundo alerta e você fez 3 checadas, tá? Você falou, você projetou, escreveu no quadro e você chamou um aluno. Gente, detalhe simples, tá? Detalhes simples como esses no curso tem milhares, no curso de aprendizagem ativa na prática, tá? Ai, a gente é igual aluno. Quando a gente vira aluno, a gente fica igual a eles ali. Então, assim, são detalhes, tá? E o meu curso de aprendizagem ativa na prática, ele é focado nisso, gente. Porque do que ficam te vendendo aí fora é metodologias ativas, não sei o quê, né? Vamos com a tecnologia mais moderna. Bobagem. Isso é bom também, tá, gente? Se tiver, use. Ah, mas ninguém me convence disso, não. Eu prefiro muito mais uma educação clássica, tá? Que a gente tá lá, ó, no modelo socrático, todo mundo no anfiteatro, vendo um grande mestre barbudo, ensinando, do que um trem tecnológico demais. Mas sou eu, tá, gente? Mas vamos lá. Eu quero chamar uma aluna para conversar com a gente aqui, a Vânia. Deixa eu só ver se a gente tem algumas perguntas legais pra gente conversar aqui. Janaína, qual a sua opinião sobre o papel do coordenador pedagógico na observação da aula? Olha, eu sou coordenadora pedagógica e eu observo a aula mesmo. Eu entro na sala de aula, eu fico lá sentadinha, os alunos já sabem que eu entro para assistir, nem se mexem, o máximo que eles falam, oi, Jana e tal, mas só. E eu fico lá, assisto, depois eu sento, dou feedback amoroso, construtivo, para auxiliar, sabe? Para ser como se fosse uma mentora mesmo. E aí indico bibliografia. Já aconteceu até de eu pedir licença para também modelar uma atividade, fazer para eles como é que eu faria. Então, assim, na escola que eu trabalho, isso é muito bem aceito, tá? A pergunta que você comentou, coloca no quadro, é sobre o conteúdo? Não. Quer dizer, não é que não é sobre o conteúdo, mas é uma pergunta instigante, tá?
Quem lembra aí de uma das perguntas que eu falei de exemplo? Vamos ver aí se alguém vai lembrar para responder aqui a quem é o nome dela? Regama. É possível ter gestão na sala eficiente se a direção pedagógica não tem clara a filosofia escolar? É possível sim. A maioria das pessoas não tem claro essa filosofia real, sabe? Aí vai tentando dar um jeito. E se a filosofia for ter que escolher um método, também eu não sou a favor disso. Eu vou tirando o que de bom existe aí, né? Mas é possível sim, tá? Com certeza, porque são essas pequenas coisas que transformam. Gostaria que incluísse o ensino médio. Não, o ensino médio está totalmente incluído. Ó, olha aí, Alexandra, ó, Marisa também. Como seria o planeta sem mar? Isso, a Terra sem oceano, se a Terra não girasse. Ai, gente. Que isso? Vocês emocionam? Bom demais. Isso aí, Elisângela, bom demais. Ah, o ensino médio está totalmente incluído. Tudo que eu falo aqui é do ensino básico ao ensino superior. Eu adoro, inclusive, adoro dar aula no ensino médio. Faz um tempo que eu não dou. Tô com saudade de dar aula no ensino médio. Como elaborar um planejamento com todos esses aspectos para uma aula de 50 minutos? Não vai dar pra falar disso hoje, Lita. Eu vou ter que chamar a Vânia, eu quero muito escutá-la. Mas assim, eu preparo para aula de 50 minutos mesmo, viu? Eu sou da geografia, eu não sou da língua portuguesa ou da matemática, né? Essa galera que tem 20 aulas por semana. Então a gente tem que dar jeito, é com pouco tempo mesmo, tá? É possível sim. E aí, se você cria uma rotina, uma previsibilidade, você perde menos tempo, entendeu? Com as transições entre as atividades, entre as ações que você vai fazer em sala de aula. Então, funciona muito melhor, tá? Deixa eu chamar aqui, vamos ouvir um pouquinho a Vânia, gente, acho que vai ser massa, tá? Vânia, eu tô te procurando aqui. Você quer me dar um oi? Ela deu um oi aqui? Eu mandei. Um pouquinho acima aí, ela deu. Tá, eu vou chamá-la aqui. Ai, gente, eu adoro falar com os meus alunos aqui. Calma aí. Vânia. Tá aqui. O negócio é o touch aqui, ó, vai funcionar. Oi, Vânia. Ei, Janaína, tudo bem? Tudo e você? Como é que você tá? Graças a Deus, estou muito bem, muito feliz de estar aqui hoje. Bom Obrigada pela demais. oportunidade. Eu que agradeço pela sua disponibilidade. Fico muito feliz. Ah, fico- Querida, começa contando pra gente aí qual que é o contexto que você dá aula? Ou que você Bom, é gestora? eu sou professora, né, das séries iniciais, trabalho em escola pública e privada. Privada eu trabalho com o segundo ano e na pública eu trabalho com o quarto ano. Uhum. E qual, Aí eu qual, pego as qual duas disciplina? realidades. Você Hã? falou a disciplina? Eu sou a professora geral, Ah, o segundo polivalente. ano, você está falando do segundo ano do Fundamental. Ah, agora eu entendi, do Fundamental 1. Sim, segundo Ah, ano do tá. fundamental Você e é quarto ano do pedagoga. fundamental. Ah, bom demais. Que bom, querida. E vem cá, me conta uma coisa. Por que que você buscou o curso da Educaetos? Porque eu já sentia que a minha prática ela precisava ser mudada já há algum tempo. E como eu também trabalho numa instituição privada em que ela buscou esse avanço tecnológico e realmente essa mudança também de atitudes nos professores, isso me chamou Uhum, muita atenção. E eu sempre ouvia os meus coordenadores falar de metodologias ativas, e eu sempre fui muito curiosa e investigativa. Isso já faz parte de mim mesma. Então, assim, legal. o que são essas metodologias ativas? Eu quero entender o que é essa sala de aula invertida. Eu não entendia. Para mim, eles estavam falando mandarim. Parece que era uma outra coisa de outro mundo. Aí eu vi aquele movimento na escola, o professor fazia game, isso e aquilo. Eu tô assim, gente, mas o que é isso? Eu preciso conhecer isso. Aí eu comecei a pesquisar, a ler artigos, mas ao mesmo tempo que eu queria conhecer, eu tinha
essa estrutura já dentro de mim, que eu não ia aplicar uma coisa que eu não tivesse certeza, que aquilo realmente não fosse fazer sentido para a minha vida e para a vida dos meus alunos. Primeiro eu teria que conhecer o que era isso, saber o fundamento e os objetivos para depois aplicar isso em sala de aula. E assim foi, uma busca incessante. Tenho várias colegas também, amigas que estão aqui, que não fazem o curso da Janaína, mas fazem de tabela junto com a Vânia. Então, assim, e eu procurando, querendo saber, aí lendo alguns artigos, até que um dia eu encontrei Educaetos. Logo quando você iniciou o Educaetos em abril. Você tá desde o início, você tá desde o início. Desde o início. E aí eu vi o seu perfil e falei assim, gente, mas ela tá falando o que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Aí eu corri e contei para as minhas amigas, né? Olha, encontrei esse perfil. Vamos começar a seguir? Vamos. Aí até que você lançou o curso no primeiro, você já tinha lançado, eu não entrei, aí eu entrei já na segunda turma. E aí foi, daí pra cá, a nossa vida lá no colégio não foi mais o mesmo. Porque assim, eu descobri também que com as minhas buscas, eu encantei as pessoas. Não foi pelo fato das metodologias ativas, não foi pelo fato de métodos novos. Foi pela paixão que eu olho o meu trabalho e como eu realizo isso. Então, assim, eu senti que eu encanto as pessoas com isso, porque eu gosto do que eu faço. Ai, que coisa boa, Vânia. Que lindo relato, adorei, muito bom. E sim, eu admiro muito, sabe, esses professores que depositaram confiança em mim lá no início, né? Eu estava ali com, né, menos de 1.000 seguidores, coisas assim, né? Porque a gente olha isso, né, para saber se uma pessoa é boa ou não no Instagram. Uma pena, mas sim, né? Então eu tenho muita gratidão a você por essa confiança e por sempre divulgar. Eu sempre tenho, eu ouço, né? Ah, é que eu sou amiga da Vânia, a Vânia que me indicou, eu trabalho com a Vânia. Então, eu sou muito grata a você por isso, por essa confiança e esse carinho, viu? E deixa eu te falar uma coisa, Vânia, em relação à gestão da sala de aula, o que que você poderia falar para aqui para os professores que você acha que é importante, que com você funciona? O que que você tem percebido? Bom, eu vou falar que depois que eu conheci bastante o método, né? As minhas amigas que estão aqui não sabem, porque assim, vão junto comigo, compraram o meu sonho também, estão junto comigo. E eu comecei a aplicar do final do ano para cá. Então, eu trabalho com uma turma de segundo ano, 7, 8 anos. E assim, e é maravilhoso ver como que isso também flui, né? E aí, quando eu vi que isso dava resultado, a minha filha também estuda na mesma escola que eu trabalho de manhã. Eu tô assim, gente, eu preciso passar alguma coisa para a professora da minha filha, porque minha filha tem que participar disso também. Aí eu comecei a dar algumas dicas, né? Aí ela viu como eu trabalhava, ela sempre me perguntava e eu falava. Então, assim, e foi transformador, sabe? Bem transformador. Então, já logo no início, quando a gente está entrando, eu pego ele na fila, nós já temos uma conexão na entrada. Então, eu fiz os meus avatar, que tem vários tipos de cumprimentos, e a gente se cumprimenta todos os dias antes de entrar para a sala. A sala já fica disponibilizada em grupos. Então, eles já legal. sentam, Isso facilita. Para eles, segundo ano, isso sim, facilita muito. Para segundo ano, eu sugiro desde o isso, início. sabe? É melhor. Aí já fica disponibilizado em grupos. Eles sabem que a professora já tem o cronograma do ladinho do quadro, ou é projetado, porque lá também a gente tem a lousa digital que dá para projetar. Então já fica do ladinho do quadro toda a nossa rotina. E aí a gente começa a aula. Então, assim, já ficou automático para eles. Primeiro, eu trabalhei alguns construtores de habilidade com eles, para eles aprenderem a trabalhar em grupo, porque eles são muito pequenos e sempre tem uma desavença ou outra, eles não aceitam o outro. Então, eu trabalhei isso com eles. Depois, aí já foi bastante automático.
Eles já entram na sala, já sabem o que tem que fazer. Aí depois que eu comecei a distribuir as funções do grupo. Pensa como eles Ótimo. são apaixonados com a questão do líder, do repórter, do controlador do Ai, que tempo, bom, que do legal. que ministra os recursos. Então, assim, eles ficam apaixonados. E eu não Uhum, falo muitas vezes o que eles têm que fazer. Então, a uhum. gente gerou um ambiente de participação, interação e respeito com isso. Que E o legal. trabalho ele é tão colaborativo que eu tenho 31 alunos numa sala de segundo ano. Olha. E 31. E o trabalho é tão participativo que eles se ajudam mutuamente e a professora fica com aqueles que têm uma dificuldade maior. E Você também eu tá, tenho tá conseguindo fazer auxiliares de os sala. centros guiados, ótimo. Sim. Aí eu tenho as minhas nas duas turmas eu tenho os auxiliares de salas e assim, e elas ficam tão apaixonadas, mas tão apaixonadas que assim, elas vão auxiliar na sala com o caderninho e anotam tudo que eu estou fazendo, porque são estudantes de pedagogia, né? Então Ai, assim, que elas ficam legal. maravilhadas. E você Nossa, está inspirando outras professoras, né? Isso é tão bom, muito bom. sim, então assim, foi assim, para mim, tanto na minha turma também de quarto ano, só que lá eu não trabalho em grupo, lá eu trabalho em pares. Trabalho numa Aham. área assim mais risco social, né? A do Mas quarto ano é a pública, né? Uhum. isso, mas tranquilamente. Tranquilamente a Uhum. gente consegue exercer uma boa gestão de sala de aula com regras e disciplinas bem estabelecidas. Ai, Ivane, adorei o seu relato. Nossa, que coisa boa. Isso me dá um gás, sabe? Me dá uma energia para continuar. Fica ligada que a gente vai fazer essa reforma no curso, tá? Vai entrar aí daqui a uns dias e aí vão ter metas pessoais, vai ser bem legal. Grata pela sua presença, tá? Grata pela confiança. Você quer falar Eu mais que alguma agradeço. coisa? Adorei participar. Espero que chame mais vezes. Com certeza, vai ser ótimo ter você aqui. É uma honra para mim, viu? Se você Ai, quiser eu falar mais agradeço. alguma coisa aqui para os professores, pode falar. Eu queria falar que dá certo sim, com um bom planejamento, isso funciona. Antigamente, para mim, trabalho em grupo era um terror. Eu confesso, Uhum, eu, professora Vânia, não gostava de trabalhar em grupo, até porque uhum, eu não sabia que existia uma regra, uma uhum, técnica para se trabalhar em grupo. Então, assim, uhum, hoje eu já não me vejo sem o trabalho em grupo. Eu acho que, para mim, enquanto professora, facilita tanto o uhum. trabalho, e que com planejamento, com amor, sobretudo, nós conseguimos caminhar, porque a nossa caminhada ela é um pouco árdua, mas é muito prazerosa. Colhemos frutos saborosos ao longo do caminho. Com certeza, querida. É isso aí. Muito boa a sua fala. Gratidão, viu? Tudo de Eu bom. agradeço, Boa muito noite. obrigada. E precisando, chama a gente aqui. Ai, com certeza, sempre. Então, beleza. Beijo, Vânia. Até mais. Obrigada. Ai, gente, que delícia. Fala sério, olha aí. Que coisa maravilhosa. Bom demais, né? É isso que a Vânia falou que ela sente, né? Eu senti isso também, sabe? Nossa, tio, era o terror, né? Não, botar os alunos, não deixa eles aí, eles estão quietinhos, mas deixa eles aí, né? Vamos manter assim, o equilíbrio. E aí, quando eu fui encontrando outras formas de dar aula, de gerir a sala de aula, eu fui vendo que, né? Que bom, que bom, a minha vida transformou muito. Então, é legal ver isso acontecendo com outras pessoas também, sabe? Pô, isso me emociona muito. Gente, então é isso que eu queria falar na live de hoje, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Quero uma live para coordenação, dicas e sugestões. Eu tô pensando nisso, de verdade, porque tem muita gente aqui que me segue que é gestor. Como utilizar a aprendizagem ativa no ensino profissionalizante? Então, o que que é uma coisa, gente, o que é uma coisa importante sobre o que eu falo aqui na Educaetos, tá, gente? O que eu falo aqui é o seguinte:
como eu tô falando de ensinar um ser humano, tá? Não importa se você está na educação infantil ou se você está no ensino superior. Mas eu, Janaína, faço adendos. Quando a gente está falando de educação infantil, existe um fator diferenciado, que é o fato deles não serem letrados ainda. Isso muda. Muitas das técnicas que a gente vai utilizar ali a partir do segundo ano, ou primeiro ano, se aquela turma já for alfabetizada, a gente não consegue utilizar na educação infantil por conta disso. E além disso, vamos combinar que é um momento muito mais da brincadeira do que efetivamente da gente ficar querendo trazer conteúdo, né? Então, existem na educação infantil algumas particularidades, ok? Mas, então eu costumo falar que eu falo mais para o ensino fundamental 1 em diante. Agora, a lógica, ela também serve para a educação infantil. Então, tudo que a gente fala aqui, que é para o ensino médio, para o ensino fundamental, que eu falo do ensino superior, vale para o ensino profissionalizante. Eu fui professora durante 6 meses no ensino profissionalizante, tá? Apenas 6 meses de gestão, técnico em gestão ambiental, acho que foi isso, já faz alguns anos, nem me lembro exatamente qual que era o nome do curso, tá? Mas vale tudo isso, é a mesma coisa, é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica, não precisa se preocupar. Até quando eu criei a Educaetos, eu tinha essa pergunta comigo, será que eu falo que o foco é ensino superior? Será que eu falo que o foco é educação básica? Ou falo que o foco é ensino médio? Mas se eu fizesse isso, eu não estaria sendo honesta com aquilo que eu acredito e defendo. A gente está falando de formar ser humano. O que eu quero que vocês tenham com vocês? Estratégias gerais, ideias gerais, que lhes permitam fazer as adaptações adequadas para cada fase, tá? Que vocês lecionam. Porque muitos de vocês, inclusive, lecionam em mais de uma etapa, né? Como é o meu caso, que lecionei tanto na educação básica quanto no ensino superior, tá bom? Mas olha, foi ótima a presença de vocês. Gente, gratidão, boa noite. Vão aí ficar com a família de vocês, a gente se encontra. Vou terminar com a minha frase clássica. Vamos juntos humanizar a educação?